Sabe aquela sensação de conhecer um projeto, de ver um filme, ler um livro, ou até mesmo ver aquele vídeo que viralizou no TikTok e pensar, meu Deus, eu já tive essa ideia antes. E daí você sente aquela pontinha de orgulho ou até mesmo de ressentimento, como se você tivesse sido roubado, como se aquela criação devesse ser sua. Esse sentimento, ele é muito comum, mas ele também é uma armadilha, porque só a ideia não é suficiente. A ideia não faz o artista, não faz o gênio e, na verdade, talvez ela nem seja a parte mais importante do processo. A gente tem esse apego quase que espiritual à ideia, como se ela fosse um bem precioso, uma centelha divina que nasce dentro da nossa cabeça e que prova o quão especial a gente é. Mas as ideias, elas não são propriedade privada e, na verdade, talvez elas nem venham da gente, exatamente. Rick Rubin, um dos maiores produtores musicais vivos, que foi mentor criativo de vários artistas famosos como Adele, Jay-Z, Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, enfim, vários artistas mesmo, ele escreveu um livro, esse daqui, que se chama O Ato Criativo. E nele, ele explica como as ideias não vêm de dentro. Elas estão no mundo, estão no ar como ondas de rádio, e o nosso papel como artista é sintonizar. Elas não nascem na gente, elas apenas nos visitam. E só recebê-la não te faz autor da obra. A criação está no ato de construir. Sabe aquele livro Comer, Amar e Rezar? Então, a autora, Elizabeth Gilbert, tem um outro livro que se chama Grande Magia, que é basicamente uma carta de amor dela para a criatividade. E ela tem uma concepção meio mística disso tudo. Ela entende as ideias como se fossem seres vivos, seres quase mágicos que vagam pelo mundo procurando alguém disposto a materializá-los. E se você não aceita a missão, a ideia vai embora, vai bater na porta de outra pessoa. Ela inclusive ilustra isso contando como uma vez ela estava trabalhando num romance, mas teve que parar e acabou abandonando o projeto. E anos depois ela conheceu uma outra autora, que no caso era Anne Patchett, que estava escrevendo um romance bizarramente parecido, com um enredo muito semelhante mesmo. E ao invés de ficar ressentida, com raiva ou com ciúme da ideia, ela entendeu que a ideia simplesmente foi embora. Tipo, eu demorei demais, a ideia queria nascer no mundo e encontrou outro canal. E pode parecer uma visão meio fantasiosa, mas ajuda a gente a entender que as ideias não são nossas e que se a gente não trabalhar nelas, alguém vai. Sabe aquela pessoa que vive falando, eu já tive essa ideia antes, muitos anos atrás. Eu já pensei na ideia do Uber antes de existir. Eu pensei no enredo inteiro de Jogos Vorazes antes de lançarem. E vive a vida fazendo esse tipo de afirmação, mas assim, de verdade, que importância isso tem? Porque ter uma ideia e se sentir criador dela é a mesma coisa que pensar que sonhar em correr uma maratona já conta como medalha. Porque, na real, a parte difícil vem depois de ter uma ideia, quando a empolgação acaba e você começa com um trabalho repetitivo, frustrante e cheio de dúvidas. Mas é justamente nessa parte que a arte começa. Rick Rubin divide o processo de criação em 3 etapas. A primeira é a captação das ideias. Trata-se basicamente de coletar sementes, de anotar e absorver toda a inspiração que chega até você. A segunda é a experimentação. É quando você lança essas sementes ao solo, rega e vê qual cria raízes. É um processo de tentar possibilidades. E a terceira é a construção. É quando a planta de fato cresce. É quando você executa e trabalha em cima daquela ideia que você teve inicialmente. E essa terceira fase é justamente a que dói mais, porque é quando o encanto acaba. Você olha aquilo que produziu e pensa, não era isso que estava na minha cabeça, ou então chega num beco sem saída e não sabe mais o que fazer. Mas é nessa frustração que a verdadeira habilidade aparece. É sobre persistir mesmo assim, é sobre fazer mesmo sem ter certeza. Então pare de se orgulhar de ter boas ideias. Isso não te faz artista, não te faz criador, não te faz gênio. O que importa é o que você constrói com elas, como você lida com a fagulha depois que ela aparece e desaparece. Porque ideias são baratas, o mundo tá cheio delas, mas construir alguma coisa com disciplina, paciência e coragem, isso sim é raro. Então, da próxima vez que você pensar, nossa, eu já tive essa ideia antes, pergunta a si mesmo, e o que eu fiz com essa ideia?
Bom, meu nome é Mariana Rosa e por aqui a gente fala sobre inspiração, criatividade e tudo que toca a alma. E se esse vídeo te fez sentir alguma coisa, se você ficou com vontade de tirar aquela ideia que tá engavetada, finalmente executar, se inscreve no canal e me siga aqui pra continuar vendo esse tipo de conteúdo. Eu vou deixar também aqui as minhas redes sociais, meu Instagram e meu TikTok, caso você queira lá dar uma olhada. E compartilha com alguém que também precisa tirar um pouco das ideias do papel. É isso, muito obrigada e te vejo na próxima. Tchau!